Todo mundo sabe que fazer conexão e ter uma rede de contatos é muito importante para a carreira. De alguma forma a gente vai precisar de ter uma rede bem feita, de uma rede inteligente. Mas será que a gente sabe fazer uma rede? Será que a gente entende como é que funciona uma rede de contatos? Você sabe o que são laços fortes, fracos? Você sabe o que é ser um doador, um tomador ou um compensador? Você sabe o que é ter uma rede aberta e uma rede fechada? Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te ensinar a como criar uma rede de contatos melhor do que você tem feito até agora. Eu sou o Rômulo, eu sou o seu mentor de carreira. Para te apresentar esses conceitos, eu quero fazer essa apresentação para você. Eu chamei essa apresentação Não Faça Networking, Faça Conexão. Por que isso é importante você entender? Pelo seguinte, porque anteriormente, como é que a gente fazia conexões? Como é que a gente imaginava que era uma rede de contato? A gente imaginava uma rede de contato muito parecido com o que você está vendo aí. Eu estou no centro e eu tenho pessoas com que eu tenho contatos. Então, quanto maior eu tenho contatos dentro desta minha rede e quanto maior número de pessoas eu conheço, ou pessoas mais importantes, melhor para mim. Como era antes, eu fazia parte de uma rede, onde eu era o centro dessa rede e as pessoas com quem eu me relacionava giravam em torno de mim. Então, o meu objetivo era crescer a quantidade de pessoas que faziam parte da minha rede. Só que com a chegada das redes sociais digitais, esse conceito mudou um pouquinho. Na verdade, a gente hoje não funciona mais assim. A gente funciona mais parecido com esse outro desenho. Cada um dessas bolinhas que você está vendo aí são grupos sociais, ou como se diz em inglês, clusters. Então, na verdade, a gente está fazendo parte de um grupo e a gente está conectado ou não a outros grupos de contato. Já já eu explico melhor o que são esses grupos. Mas este desenho, esta imagem, ela precisa mudar na sua cabeça para que você entenda como é que funciona a sua rede de contatos atualmente. Você faz parte de um grupo e você está conectado a outros grupos, a outros clusters, como se diz em inglês. Então, o primeiro princípio é esse. Você faz parte de um grupo e está se conectando com outros grupos, e não apenas a um único grupo só. E qual é o detalhe de você entender isso, de você saber isso? É o seguinte, é que normalmente a gente tende a ficar dentro de um mesmo grupo, por essas razões que estão listadas aí, né? A gente, dentro do nosso grupo maior, nosso grupo que a gente tem uma maior rede de contatos, as informações elas correm mais rápido, porque a gente conhece as pessoas daquele grupo. A gente tem validação das pessoas porque nós somos de alguma forma reconhecidos naquele grupo. E nós temos um certo domínio de como funcionam as regras desse grupo. O problema é que quanto mais eu me prendo a este grupo, menos eu tenho uma maior mobilidade de informação. Calma que já já isso vai ficar muito claro e isso é muito prático. O que muda o jogo quando você começa a entender que você faz parte de um grupo e que você está conectado ou não a outros grupos? E aí a gente vai para o segundo princípio, que é intermediar informações entre as redes muda completamente o grupo. Por quê? Porque a informação não necessariamente muda de grupo. Alguém tem que levar uma informação para outro grupo. E aí é que começa a fazer diferença para você, que é quando você se torna um intermediário entre esses grupos. Quando você começa a ser alguém que consegue fazer conexões fora do seu grupo principal, fora do grupo onde todo mundo se conhece e você está dentro desse grupo. Deixa eu mostrar isso de uma outra forma através desse desenho. Dá uma olhada nesse desenho de rede. Imagina que cada cor deste desenho é um grupo diferente. Então, se você imaginar isso dentro de uma empresa,
você tem o departamento de marketing de amarelo, o departamento financeiro de vermelho, o departamento operacional de azul, o departamento, sei lá, de recursos humanos de verde. E cada um deles tem fortes conexões entre eles e conexões um pouco mais fracas entre os outros grupos. Não é assim que acontece em geral? A gente se relaciona mais com a galera do nosso departamento, da nossa área. Agora imagina isso do ponto de vista profissional. Por exemplo, se você é um advogado, ou um psicólogo, ou um designer, ou uma pessoa que trabalha com marketing, ou com produção de conteúdo, ou um consultor. Imagina que você, por exemplo, é um psicólogo, e isso está dentro ali das bolinhas verdes, digamos assim. Então ali você tem os psicólogos, nas outras bolinhas de outras cores você tem outras profissões, e assim você tem diferentes profissões. O que a gente tende a fazer? A gente tende a permanecer a maior parte dos contatos da gente dentro daquela grupo que a gente conhece. Então os psicólogos se relacionam mais com os psicólogos, os designers se relacionam mais com os designers, os da área financeira, mais da área financeira, e a galera de tecnologia também a mesma coisa. A pergunta é: como que você se relaciona com grupos diferentes daquele seu de origem? Em que lugar, se você fosse mapear usando este gráfico, em que lugar você gostaria de estar dentro desse desenho que está aí na tela? Que bolinha você gostaria de ser? E qual é a melhor posição dentro dessa rede? E aí você pode pensar, como eu disse, a sua rede profissional, ou o mercado de trabalho, ou a sua rede no LinkedIn, que é onde, por exemplo, a gente vai ter as maiores oportunidades de trabalhar a nossa rede profissional. Qual dessas bolinhas você gostaria de ser? Então deixa eu te mostrar isso mais evidente no próximo slide. Olha só. O que está acontecendo com essa bolinha vermelha que está saindo vários tracinhos aí? Imagina que esta é uma pessoa. Essa pessoa ela tem fortes relacionamentos com as outras bolinhas vermelhas, ou seja, daquele grupo que ela pertence originalmente, ou maior parte do tempo, mas ela também se conecta com pessoas de outras redes, inclusive com mais de uma pessoa de outros grupos, aliás, de outros clusters. Então vejam que ela se conecta com quase todo mundo do grupo amarelo, e ela se conecta com duas pessoas, pelo menos, do grupo verde, e pelo menos com uma pessoa do grupo azul. O que essa pessoa está fazendo? Ela está conectando clusters diferentes. Ela está levando informação de um grupo para outro. E ela está trazendo informação de outro grupo para o seu próprio grupo. E ela está fazendo 3 coisas aí, e 3 vantagens ela tem nesse sentido. Quais são as 3 vantagens? Ela tem amplitude, ela tem um momento e ela tem tradução. O que são essas coisas? Como está escrito aí. Amplitude. Elas extraem informações de diversos clusters. Então ela tem a possibilidade de saber o que está acontecendo em um lugar onde o seu grupo não sabe, ou a sua rede não sabe. Por exemplo, se você é um prestador de serviços, quanto maior a sua conexão com grupos diferentes daquela sua área de atuação, maior a possibilidade de você trazer informações diferentes para apresentar para os seus clientes. Outra coisa que ele faz, esse conector, aquela bolinha vermelha, é o momento, ou seja, então, embora eles podem não ser os primeiros a saber do que está acontecendo, eles são as primeiras pessoas a introduzir uma informação nova dentro daquele grupo que ele faz parte. Então, se ele ouvir alguma coisa num outro grupo lá, dentro do grupo dele, ele vai ser o primeiro a trazer aquela informação. Olha só que vantagem isso vai ter. E em terceiro lugar, é o que se chama de tradução. Ou seja, ela é a capacidade de traduzir para o seu grupo alguma informação que foi codificada em outra linguagem. Então a gente sabe que a galera de tecnologia tem uma forma de falar, a galera de design tem outra forma de falar, a galera de marketing tem outra forma de falar, do direito também.
Quando você começa a navegar por grupos diferentes de pessoas, você começa a entender a linguagem do outro grupo, mas você também entende a linguagem do seu grupo. Então, você é capaz de traduzir isso melhor para o seu grupo. Então, os conectores, as pessoas que começam a criar contatos, não na quantidade, repare, mas na diversidade e na abertura da sua rede, acabam tendo esses benefícios aí. Isso não é necessariamente o tempo todo bom. Por quê? Não quero dizer, não é o tempo todo fácil. Por quê? Porque os mediadores são aquelas pessoas que têm que puxar, às vezes, informações de conflito. Quem não já teve uma conversa entre a área jurídica e a área de marketing, a área de tecnologia e a área de vendas? A gente já vivenciou isso. Se você teve algum tempo de experiência dentro de alguma corporação, você já viu como é diferente a conversa, e às vezes esses grupos entram em choque, porque a forma de avaliar os problemas são diferentes. Então, para fazer essas conexões, você tem que aprender uma habilidade que está muito em alta atualmente, que é o que se chama de flexibilidade cognitiva. Aqui no texto está intelectual. Essa capacidade de olhar as coisas de forma diferente. E isso demanda que a gente tenha essa abertura para olhar o mundo de forma diferente. Essas pessoas têm a maior facilidade de se tornarem conectores e criarem redes abertas. E a outra coisa é que você tem que lutar continuadamente para não permanecer dentro do seu grupo, onde você é validado, onde todo mundo fala a mesma língua, onde você é reconhecido, onde todo mundo concorda com o que você diz, e você tem um maior conforto ali. Então, é uma luta constante para sair desse ambiente familiar e começar a conversar, a se conectar com pessoas que têm um grupo diferente. Então, isso significa que é o nosso terceiro princípio, que essa mediação, essa conexão, essa pessoa, esse conector, é mais do que uma tática, porque é uma coisa de longo prazo. E é por isso que alguns dizem que isso é um modo de vida, é uma forma de olhar o mundo, de se posicionar no mundo. Então não é uma coisa que você faz para ter um resultado imediato. Até porque existem 3 tipos de perfis de pessoas que se conectam ou que se posicionam dentro de uma rede. Quais são esses 3 tipos? Nós temos os doadores, os tomadores e os compensadores. Os doadores são aquelas pessoas que tendem a maior parte do seu tempo em doar mais para a rede do que receber. Então são as pessoas que estão dando mais insights, que estão gerando valor para os outros, que estão lembrando de alguma informação que o outro precisa ter, pessoas que colaboram melhor com seus colegas e com pessoas que estão fazendo parte da sua rede. Por outro lado, nós temos os tomadores, são aquelas pessoas que estão o tempo todo querendo tirar o melhor, elas não cooperam na rede, elas não contribuem, elas não geram valor para a rede, e elas estão o tempo todo buscando quem são as pessoas que podem gerar maior valor para mim. Estão à caça de como levar vantagem, de como extrair o melhor daquela rede, daquela conexão. Então eles identificam quais são as pessoas mais importantes, politicamente mais bem posicionadas, e elas se posicionam para, no fundo, extrair alguma vantagem disso na maior parte das vezes. E algumas pessoas procuram um equilíbrio nisso. Então, em resumo, os compensadores são o toma lá da cá. Então, eles dão, mas eles querem receber. Eles recebem e imediatamente eles sentem que precisam retribuir para que essa relação seja justa. Então, tendem a buscar um equilíbrio. Qual desses 3 tipos de pessoas é mais importante? Qual deles você é? Ou qual deles você gostaria de ser? Bom, o que as pesquisas indicaram? Que um deles é o que se dá mais, digamos assim, se sacrifica mais e tem, às vezes, menores resultados, justamente porque a forma de atuar favorece menos a eles,
mas também são as pessoas que estão no topo dos resultados, estão nos melhores resultados quando foram avaliar as pessoas com maior, enfim, resultado financeiro, resultado no posicionamento dentro do seu mercado. Qual dessas 3 perfis? Se você disse os doadores, você está correto. Os doadores, por um lado, eles estão sempre num ranking de pessoas que tiveram mais resultados. Lá embaixo você vai encontrar muitos doadores, muitas pessoas que não sabem dizer não, muitas pessoas que gastaram maior parte do seu tempo ajudando do que sendo ajudadas. Você vai encontrar isso lá. Mas também, quando você pesquisa quem são as pessoas que têm os melhores resultados, as pessoas que tiveram maior sucesso do ponto de vista tradicional de sucesso, você vai encontrar que essas pessoas também são doadoras. Qual é a diferença de um doador que conseguiu os melhores resultados dos doadores que não foram beneficiados? Tem um resumo que alguém fez que mostra que depende de como essas pessoas atuam como doadores. Então, os doadores que estão no topo da pirâmide, eles ajudam pessoas que são doadoras como eles ou que são compensadoras como eles. As pessoas que estão doadoras, mas que acabaram se prejudicando nisso, são as pessoas que doaram para os tomadores. E os tomadores, como eu já disse, eles não estão interessados em retribuir nada. Eles apenas querem usufruir do melhor. Então, quando um doador se encontra com um tomador e não percebe isso, no curto prazo isso acontece, elas acabam sendo prejudicadas e aí elas não têm o resultado, só quem usufruiu daquele benefício. Uma outra questão tem a ver com a consciência de o quanto elas estão interessadas em ajudar. Então, quando elas têm maior consciência dos seus próprios interesses, elas também têm resultados. Elas conseguem identificar o que é melhor para elas também, do ponto de vista delas. Os doadores, que são chamados de altruístas, eles não conseguem se ver, se colocar e observar os seus próprios interesses. Então, eles acabam sem essa bússola do que eles estão buscando. Não necessariamente naquela relação, entenda, mas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do que eles estão buscando mesmo. Então eles vão atirando de forma randômica para todo lado. E o resultado final, quando um doador se doa para um outro doador, ou para um outro compensador, ele não se sente manipulado, ou ele não se sente usado, ele entende que ele contribuiu, ele gerou valor para a rede. Esse é outro indicativo de que ele vai ter bons resultados. Quando você é um doador e ao se doar, você percebe que você foi explorado, quando a pessoa usou você numa primeira vez, você se doou de alguma forma, alguma informação, alguma rede, enfim, algum contato, e você percebe que não recebe de volta, ou seja, e os tomadores no longo prazo eles se revelam, né? Ou seja, no começo eles podem até ficarem disfarçados, mas no longo prazo a gente identifica quem são as pessoas que querem se aproveitar da gente, e aí a gente se sente mal muitas vezes nesse comportamento. Então esse é outro indicador dos doadores, a diferença daqueles que se doam, mas estão prejudicadas, e aqueles que se doam, que têm a tendência a favorecer a rede, mas ao mesmo tempo, no longo prazo, acabam se beneficiando dessa forma de se doar, que não foi imediatista, não foi interesseira, não foi olhando para o curto prazo, mas foi olhando para a rede e buscando gerar valor. Então, quando eu junto esse perfil de uma pessoa com o tipo de rede que a gente pode criar, então eu tenho os doadores de um lado e eu tenho a construção de rede abertas de outro. Quando eu junto essas duas coisas,
eu tenho redes abertas feitas por, ou seja, como eu já expliquei, redes onde você conecta com pessoas de outros grupos, de outros clusters, e ao mesmo tempo você está contribuindo não só com a sua rede, mas com as outras redes, porque você é um doador. Essa combinação, ela já é comprovadamente, por pesquisas, as pessoas que são assim têm os melhores resultados profissionais no longo prazo. Porque, só recapitulando para você, sobre redes abertas. Por que isso é importante? Por que a construção de rede aberta por um doador é importante? Aqui a gente tem rapidamente dois efeitos. Quando você caminha cada vez mais para uma rede fechada, você está preso ali no seu grupo, no seu cluster, você começa a ouvir as mesmas ideias, elas são repetitivas, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, porque você se conecta dentro dessas pessoas que são muito parecidas. Quando você começa a caminhar para uma rede aberta e contribuindo para as outras redes, você vai estar exposto a novas ideias, a novas oportunidades, a novas formas de ver o mundo, e aí você tem possibilidades maiores. Então veja bem, foi feita uma pesquisa que eu vou mostrar no próximo slide, onde eles pegaram as pessoas que tinham o maior crescimento profissional, o maior número de promoção, o maior aumento salarial. Pegaram essas pessoas e analisaram como que elas faziam as suas redes, avaliaram como que eram as redes dessas pessoas. E esse gráfico mostra esse resultado. Dá uma olhada com calma nesse gráfico. Aqui na vertical, a gente tem essa performance, digamos assim, profissional. Ou seja, maiores promoções, maior reconhecimento, uma remuneração maior. E aqui na horizontal, a gente tem o seguinte. Na esquerda, bem aqui no iniciozinho do gráfico, a gente tem redes abertas. E quando a gente vai caminhando, a gente tem redes fechadas. O que acontece aqui, que esse gráfico mostra? Isso foi uma pesquisa, tá? Isso não é uma teoria, isso é uma pesquisa feita por várias pessoas. Isso foi feito por um sociólogo aí, o Ronald Burt, e foi validado por vários pares. Então eles concluíram, eles validaram de que quanto mais a sua rede é aberta, esse é o maior previsor de sucesso na sua carreira. Então, olhava para a rede, eles iam saber quem ia ter maior crescimento profissional. As pessoas que construíram redes abertas, redes em diferentes clusters. E eu estou juntando a esta pesquisa a informação de que a forma dessas pessoas atuarem eram como doadoras, pessoas que geram mais valor, estão mais preocupadas com isso. Então tem um resultado no longo prazo, volta para si mesmo. Então isso não é simplesmente um provérbio, uma forma bonitinha de ser, é que de fato é o que tem acontecido na prática e validado por essa pesquisa. Isso é muito interessante. E eu queria ainda caminhar te falando de 3 tipos de conexões, porque a gente aprendeu sobre rede aberta, a gente aprendeu em rede fechada, a gente aprendeu sobre 3 tipos de pessoas que atuam dentro da rede, mas eu queria dar um passo e te falar de 3 tipos de conexões, de 3 tipos de laços que a gente pode ter nessa rede. A gente pode ter laços fortes, fracos ou latentes. Então, vamos detalhar um pouco mais como que é isso. Então, os laços fortes são aqueles laços que você tem com algumas pessoas que você tem uma frequência maior de contato. Então você pode encontrar com elas ou conversar com elas pela internet, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo Instagram, enfim, mais de uma vez por semana. Essas são as pessoas que correspondem aos seus laços fortes. Os seus laços fracos são aquelas pessoas que você conversa mais raramente ou não tão frequentemente. Então você conversa com essas pessoas uma vez por semana,
ou uma vez por mês, ou algumas vezes por ano. Essas pessoas são seus laços fracos. E ainda tem uma outra categoria de laço que o Grant chama de laços latentes, que são aquelas pessoas que em algum momento no passado elas tiveram laços fortes com você. Elas criaram uma rede de confiança com você. Mas, por algum motivo, depois de alguns anos, esses laços não existem mais. Eles esfriaram ou eles até desapareceram. A forma como você se relaciona com cada um desses tipos de laços nas suas conexões também vai ser importante. Se eu perguntasse para você qual deles é o melhor tipo de laços para você ter, será que é o melhor você ter laços fortes e criar laços fortes? Será que é melhor ter laços fracos ou laços latentes que você no passado já teve? Bom, depende. Mas olha só que interessante. Uma pesquisa foi feita já há alguns anos por um sociólogo e ele perguntou para algumas pessoas que estavam à procura de emprego e que conseguiram, que se recolocaram no mercado, e ele pesquisou para essas pessoas, perguntou para essas pessoas quem foi as pessoas. Ele perguntou também se essas pessoas tinham conseguido um emprego a partir da indicação de outras pessoas. Então, não foi ela sozinha colocando o currículo lá. Alguém indicou elas para este novo trabalho. E a pergunta que ele fez foi: qual era o tipo de laço de conexão que você tinha com essas pessoas? E o que você acha? Foram as pessoas que elas tinham laços fortes ou fracos ou latentes? O que eles descobriram é que 84% das pessoas tinham conexões, as pessoas que indicaram para eles um novo emprego e que resultou no emprego, eram pessoas de laços fracos, pessoas que eles vinham de vez em quando, e não as pessoas que eles vinham sempre. Olha que interessante. Por que isso? O que isso significa e por que isso é assim? Como você já deve estar entendendo com essa apresentação toda que eu estou fazendo aqui, o que acontece é que esses laços mais fracos, e em geral eles vão estar em outros clusters, em geral eles vão estar em outros grupos, então, em geral, ele tem a ver com o quanto que a sua rede é aberta. Você não perdeu isso, mas assim, você tem menos frequência. Essas pessoas têm informações que o seu grupo mais forte não tem. Porque esse grupo com laços mais fortes, você também tem acesso. Em geral, vocês estão conversando mais ou menos das mesmas coisas, frequentando os mesmos ambientes, sites, consumindo os mesmos livros, enfim. Vocês estão com o acesso a informações muito semelhantes. Então, se uma informação for importante para você profissionalmente, se chegar dentro do seu grupo de laços fortes, certamente vai chegar para você também. Mas essa pessoa que você vê de vez em quando, ela está conversando com outras pessoas. Então ela está tendo acesso a outras informações, a outro tipo de rede, a outras conexões. Então, o interessante é, hoje, pelas redes sociais, a gente tem a possibilidade de manter esses laços, né? Ou seja, ter laços que a gente continuadamente vê, ainda que não com a mesma frequência. E toda vez que você ativa esse relacionamento, e aí, como você ativa isso? Como um doador, por exemplo, cada vez que você volta de novo a estar no radar daquela pessoa que você via de vez em quando, você cria a possibilidade de que ela comece a te dar alguma informação que seja importante e relevante para você. Então, se ela sabe que você está procurando um emprego, por exemplo, uma recolocação, e você está na rede ativamente, e de vez em quando aparece um post seu para ela, de vez em quando aparece uma informação que você lembrou dessa pessoa e você deu essa informação que você entendeu que era relevante para ela. Quando você, de alguma forma, mantém, elas têm acesso a mundos diferentes. Então, ou seja, é muito provável que ela não faça parte
do seu grupo profissional, da sua rede mais fechada, da sua, enfim, da galera que é conhecida. Ela tem uma outra pegada, um pouquinho diferente da sua. Mas, se você mantém esse relacionamento, mesmo que de forma fraca, eles vão ser os laços talvez mais importantes para você. E o que fazer com os seus relacionamentos latentes? Quando você tem poucos relacionamentos, muito poucos, e aí eu estou pensando nas redes sociais, como o LinkedIn, pensando aqui profissionalmente, você não vai ter muitas opções, na verdade. Né? Ou seja, de um lado, é importante você ter um número maior de conexões, sem esquecer nada do que eu falei até aqui, e ao longo do tempo, você pode construir isso. Se você ver aqui no meu LinkedIn, lá no meu LinkedIn, você vai ver que ao longo do tempo eu fui criando uma rede. Hoje, por exemplo, eu tenho uma quantidade de conexões razoável. Não são muitas, mas algumas dessas pessoas se tornaram latentes para mim. São pessoas que eu não vejo há muito tempo. Então, o que é interessante fazer? De vez em quando você fazia a sua lista de conexões latentes, e hoje pelas redes digitais a gente consegue fazer isso, e você vê como que você pode reativar essa rede. Os grandes conectores, os maiores que a gente já viu ou que viraram case, são pessoas que depois de um tempo com uma rede que já está bem estabelecida, o que eles fazem é simplesmente focar nos latentes. São aquelas pessoas que eles precisam retomar, que em algum tempo já foi uma rede forte e hoje não. Então, você pode usar, entendendo todos esses conceitos, a forma melhor de você construir a sua rede. Então, a pergunta para você é: como que esses conceitos de rede aberta e rede fechada, como que os conceitos de doador, tomador e compensador, e os tipos de laços fortes, fracos e latentes, quando você entende que você, no fundo, está vivendo esse tipo de rede, como isso muda para você na forma que você se conecta. Eu espero que isso tenha feito diferença para você. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes em como você faz isso dentro de uma rede social. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Nesse vídeo eu queria me concentrar em te dar alguns princípios, algumas ferramentas, algumas teorias, e eu espero que você consiga fazer os links práticos. Eu dei algumas dicas aqui de como que você pode aproveitar melhor a forma como você se conecta, ao invés de você saindo atirando para todo lado e focando apenas num tipo de pessoas. Então, eu queria terminar te dizendo como é que uma mentoria de carreira pode te ajudar a criar conexões melhores. Então, a primeira coisa é aprender a fazer isso de forma prática. Então, eu tenho um módulo na minha mentoria, onde eu criei uma ferramenta que eu não mostrei aqui, vou mostrar em outro vídeo, que eu chamei de Connection Canvas. É uma ferramenta que te ajuda a mapear a sua rede de contatos e ajuda você a criar uma rede nova, a entender como que está a sua rede, avaliar a sua rede e criar uma rede mais interessante para você, seguindo todos esses conceitos que eu acabei de fazer, né? Através de uma mentoria, você pode aprender de forma prática como é que você faz isso dentro de um LinkedIn. Quais são as melhores práticas. E tem muita gente que erra ao fazer isso, porque acha que é só sair conectando todo mundo, é só, enfim, sair oferecendo seus produtos e serviços sem uma estratégia bem feita, sem uma boa prática para fazer isso. E com a mentoria também você pode aprender quais são as formas de evitar os erros mais comuns de fazer isso. Enfim, eu espero que este vídeo tenha sido bom para você, espero que tenha contribuído para a sua carreira e possa te dar mais resultados profissionalmente
na medida em que você aprende a criar uma rede melhor de conexões e de contatos. Espero que, se você tenha gostado desse vídeo, que você não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar bastante no crescimento desse canal. Não esquece de se inscrever nesse canal, porque afinal de contas você vai ter outros vídeos como esse. Eu estou fazendo isso frequentemente, semanalmente tem um vídeo novo aqui. Então não perca o próximo vídeo, se inscreva nesse canal. Eu fico por aqui, até a próxima.